sabia que mesmo pagando pouco imposto, o MEI pode estar deixando dinheiro na mesa? Hoje a conversa é direta, sem enrolação, sobre o que ninguém te contou sobre ser microempreendedor individual. Está preparada? Então já pega aí a sua caneca de café e vem com a gente. Olá, seja muito bem-vindo ao estúdio Comunicafé. Neste episódio da série Descomplicando a Contabilidade, é hora de falar sobre o MEI, o regime tributário mais democrático do Brasil. Mas será que você está aproveitando tudo o que ele oferece? Eu já estou aqui com a Milene Santos, a contadora das empresárias. Seja muito bem-vinda mais uma vez aqui, Milene. Muito obrigada, Camila. É uma honra participar aqui do seu podcast. Milene, todo mundo fala, o quanto é vantajoso o MEI, que paga pouco imposto, mas onde é que na prática o microempreendedor ele pode estar deixando dinheiro na mesa sem perceber? Uma boa pergunta, Camila. Quando o microempreendedor geralmente ele começa muito pequeno, por isso ele é MEI. Mas onde é que ele deixa dinheiro na mesa? Quando ele deixa de ter uma visão ampliada do negócio dele. Então, ele já começa com aquela visão, eu estou pagando pouco imposto, não quero crescer para pagar mais imposto, não quero emitir notas fiscais, porque senão vai aumentar o meu imposto. E não abre a mente no sentido de que quanto mais ele crescer, quanto mais ele contribuir com o fisco, maior vai estar sendo o crescimento dele como empresa e como pessoa, como empresário também. Né? O MEI hoje ele tem uma modalidade de pagamento de INSS também com um salário mínimo para você se aposentar por idade, mas quando você amplia a sua mente e começa a olhar o jogo como um jogo de empresário, você pode pensar numa previdência complementar, você pode pensar em trabalhar para outros empresários, para pessoas que tenham uma capacidade de pagamento maior do que os seus clientes atuais. Então, eu diria, e eu acho que eu vou dizer isso até algumas vezes aqui na nossa conversa, que o MEI é um primeiro degrau. E ele precisa ser olhado dessa forma. Sim. E quando a pessoa, o empresário, ele deixa de emitir nota fiscal, ele está perdendo a oportunidade de repente, ser visto por empresas maiores, que vão pedir obrigatoriamente a emissão de nota fiscal, não é mesmo? É mesmo. O MEI ele é uma empresa. Sim. E como empresa, ele tem todas as obrigações e os atributos de empresa. A única diferença é que ele paga uma tributação diferenciada, uma tributação menor. Sim. Existem outras regras também para ser um microempreendedor individual, mas ele é uma empresa e ele precisa nascer com essa cabeça, O empresário precisa começar com essa cabeça. Agora eu deixei de ser um autônomo e eu sou um microempresário. E Milene, quais são hoje os maiores mitos sobre o MEI que acabam confundindo os empreendedores? Olha, eu diria que o primeiro grande mito é que o MEI não precisa de contabilidade. Esse é um grande mito. Porque se você não tem um acompanhamento contábil, financeiro para o seu negócio, a tendência é você ficar estacionado ali no MEI, sem conseguir crescer. A partir do momento que você já tem uma visão de crescimento, você precisa de acompanhamento de um profissional que vai ali te dar as diretrizes para você conseguir crescer de uma maneira estruturada. É verdade, tem muita gente que acha que porque eu sou MEI, sou pequeno ainda, eu dou conta de fazer toda a contabilidade. No primeiro momento talvez até pode dar certo, mas se ela tem aquela visão de querer crescer, ela já tem que, desde pequena, já trabalhar para isso, em prol disso, Já Exatamente. ter essa mentalidade, e nesse ponto um contador realmente faz toda a diferença, Faz sim. Outro grande mito, eu sou a única figura, a única peça aqui do meu negócio, eu não preciso separar finanças pessoais das finanças empresariais. Um grande mito isso aí. Você precisa conseguir separar pessoa jurídica de pessoa física, a sua empresa, MEI, e você que é o trabalhador daquele negócio. E começar a separar as finanças, começar a destinar uma parte dos seus rendimentos para crescer.
e não fazer a retirada toda para si. Sim. Existem algumas nuances aí que precisam ser entendidas, percebidas, para poder ter essa visão, né, de empresário de verdade. Com certeza. E hoje, quais os tipos de negócios que podem ser MEI e que as pessoas ainda desconhecem? Na verdade, é mais fácil a gente falar quem não pode ser MEI. Porque a maioria das profissões, das atividades que são mais básicas, elas podem ser MEI. Quem não pode ser MEI? Profissões técnicas, profissões que exigem formação superior ou formação técnica, ou que tem um conselho de classe, basicamente, se a gente pensar por aí, não pode ser MEI. Todas as outras podem ser MEI. E quem ainda trabalha como autônomo e não regularizou sua atividade como MEI, está perdendo uma grande chance de formalizar o negócio, formalizar o rendimento que ele recebe e contribuir com o INSS, ter uma seguridade. Então, a maioria das atividades podem sim ser MEI. Sim. E essa questão do INSS entra também seguro maternidade, entra algumas questões assim também, né? Licença maternidade, auxílio doença. Isso, importante. É muito importante. É verdade. Até porque, geralmente, o MEI, ele é uma pessoa que trabalha sozinha, que depende do seu trabalho, né? E que se tiver uma situação de incapacidade, ele vai ficar também sem nenhum auxílio. E Milene, falando aí dessas vantagens em ser MEI, como o microempreendedor, né, o MEI, ele pode ajudar alguém a construir um histórico financeiro sólido, já que você citou esse assunto? Então, o MEI, ele foi criado lá em 2008 para formalizar as pessoas que trabalhavam como autônomos, não tinham como comprovar a renda, não tinham como buscar crédito, não tinham como abrir uma conta bancária. Então, foi um instrumento muito importante para formalizar essas pessoas e trazer essas pessoas para a legalidade, digamos assim. Então, hoje, ele tem algumas situações que são específicas. O MEI, por exemplo, ele não pode ter sócio. Ele só pode ter um único empresário, daí o nome, microempreendedor individual, e ele só pode ter um empregado, ganhando até um salário mínimo. Então, como é que o MEI pode ajudar uma pessoa a construir esse histórico financeiro sólido? Primeiro, o próprio histórico financeiro, né, do microempreendedor. Depois, gerando empregos, porque ele pode gerar um emprego nessa atividade empresarial que ele tem, formalizando o seu próprio rendimento, porque quando você é MEI, você tem, óbvio, aquele limitador de faturamento, mas dentro dele você tem uma renda comprovada, então você vai formando o histórico, porque o MEI, ele tem os gastos, ele tem os investimentos, né? Hoje a gente fala de um faturamento de 81 mil por ano, que daria R$ 6.750, né, por mês. Hoje, em 2025, isso está em estudo para aumentar desde o ano passado, mas ainda não aumentou. Mas é um rendimento razoável, né, que permite que as pessoas que tenham esse rendimento de 6.750, por exemplo, tenham uma vida digna, possam construir um patrimônio. Então, esse histórico financeiro é construído a partir daí, sim. Sim. E existe um momento certo para sair do MEI e migrar para outro regime tributário? Existe. Existem vários momentos e várias análises que a gente precisa fazer. A primeira é o faturamento, né? Estourou esse limite aí de faturamento, já precisa migrar para outra faixa, que é para outra modalidade, que é a microempresa. Ou quando ele tem a necessidade de contratar mais de um empregado, isso também, né, já demonstra um crescimento. Ou quando ele inclui na sua atividade empresarial alguma atividade que não é permitida ao MEI, ou quando ele deseja ter um sócio, que também provavelmente será para o crescimento da empresa, né? Todas essas situações delimitam a continuação dele no MEI.
Se ele tiver qualquer uma delas, ele já vai ter que fazer um desenquadramento e seguir mais aí um degrau, subir mais um degrauzinho aí na sua escalada empresarial. Isso que eu ia te perguntar, quais são os erros mais comuns que podem levar um MEI a ser desenquadrado? Então aí você já falou 3 situações que acabam desenquadrando o MEI. Sim. Agora, por exemplo, eu sou MEI e aí o meu faturamento foi aumentando, eu precisei realmente contratar mais uma pessoa, mas eu ainda fiquei um tempo sendo MEI para depois me desenquadrar como MEI e passar para o outro regime tributário. Eu preciso fazer isso imediatamente ou o MEI ele dá esse tempo ainda para você fazer esse processo? Como é feito isso? Se você estiver numa situação de incluir uma atividade não permitida, incluir um sócio ou um outro empregado, precisa ser imediato. Quando é por faturamento, existe uma regra que a Receita Federal criou, que tem um limitador de até 20%, você pode aguardar o final do ano calendário. Agora, se for acima de 20%, você tem que retroagir e pagar os impostos desde o início do ano, já com essa nova modalidade. Sim. Agora, eu tenho uma amiga que ela abriu um negócio e ela achou no ramo alimentício e ela achou que ela era MEI, que por ser um ramo alimentício que ela obrigatoriamente tinha que passar para a próxima categoria, né? Depois do MEI, se não me engano, é o ME. Uhum. Né? Então ela tinha que mudar pela categoria, pelo tipo de negócio que ela estava abrindo. Não necessariamente porque o faturamento aumentou, até porque ela estava começando. Isso foi um grande erro, né? Ela acabou pagando impostos mais altos quando não precisava ainda disso, né? Então não há essa necessidade, dependendo do negócio, só por ser comércio, por exemplo, né? Não. Possivelmente ela teve uma má orientação, ou ela tinha uma expectativa de faturamento acima e não atingiu, né? Pode ser uma coisa ou outra. Mas dependendo da atividade, tem várias atividades no ramo de alimentação, comércio de quase todas de todas as espécies e serviços, bastante lista de serviços que podem ser enquadrados no MEI, sim. Sim. Aí, nesse caso, é melhor esperar uma dessas 3 situações para então fazer o desenquadramento do MEI e fazer a troca do regime tributário, porque, afinal de contas, os impostos também vão aumentar, né? Sim. O que acontece? O MEI, ele tem uma carga tributária muito pequena. Pequena. É verdade. Em torno de 70 e poucos reais, né? Isso a gente está falando de 2025. Para quem está começando, é uma excelente oportunidade de ir, né, trilhando aquele caminho empresarial. Então, é ótimo, é excelente. Quem tem oportunidade de começar sendo MEI para depois crescer, ótimo, sim, excelente. Tem gente que não, que já tem que começar a atividade não sendo MEI, mas guardadas as devidas proporções, eu até posso comentar aqui que tem gente que, por exemplo, é arquiteto, é engenheiro, tô dando exemplos. Ele fala, eu não posso ser MEI. Dá vontade de falar assim, toma vergonha na sua cara. Você é uma pessoa com formação, né, superior, estudou, você quer ser MEI, né, por favor. O MEI, ele não é para esse tipo de pessoa. O MEI é para uma pessoa que está começando mesmo. Mas aí eu volto para outra ponta. Qualquer atividade que é MEI, qualquer pessoa que começou sendo MEI, ela pode ser um grande empresário no futuro. Então a gente tem aí inúmeras pessoas, inúmeros exemplos de gente que começou como MEI num salão de beleza, numa nail designer, por exemplo, e daqui a pouco ela começou a treinar outras pessoas, abriu um salão, criou uma empresa e hoje é super lucrativa, super rentável. Mesma coisa aquela pessoa que começou ali no ramo alimentício fazendo bolo, fazendo torta para vender, sim, pequenininho ali, depois abriu uma confeitaria, cresceu. Então qualquer atividade, um lava-jato, uma marcenaria,
uma costureira, todo mundo pode virar microempreendedor, empresa de pequeno, microempreendedor individual, Sim. depois microempresa, empresa de pequeno porte e até grandes empresas. E tem aí inúmeros exemplos para a gente ver. E Milene, como o MEI ele pode usar suas obrigações fiscais como um diferencial competitivo? A gente já falou um pouquinho disso, né? Através das notas fiscais emitidas. Isso realmente pode ser um diferencial, né? Pode. Inclusive ele pode até participar de licitações, de pregões públicos e como é que ele utiliza essa vantagem fiscal dele? Ele vai pagar menos imposto, né? E ele precisa faturar ali, obviamente, dentro do limite, mas ele pode aproveitar essa vantagem tributária que ele tem de pagar um imposto fixo e, né, ter um maior fluxo de caixa, porque ele já sabe o valor que ele vai pagar. Sim. Né, do imposto, do tributo mensal dele, e eu acho que isso é a grande vantagem. Sim. Porque você tem um limitador, mas se você faturar até o limite, você continua pagando o mesmo valor, né, de tributo, de guia de imposto mensal. Bom saber dessa questão que pode participar de licitações. Eu acho que muita gente não sabe disso, né? Existem programas que o governo lança que podem beneficiar, né, os microempreendedores individuais e é bom ficar de olho. Sim, com certeza. São assim que as oportunidades surgem, né? E Milene, qual que é o impacto de ser MEI na hora de buscar crédito ou financiamento? O ser MEI ele contribui para essa análise de crédito? Bem, então agora a gente precisa ser realista. Do jeito que tem as vantagens tributárias e as limitações de faturamento, o MEI também não vai conseguir muito crédito, porque ele está limitado ao faturamento anual e os bancos já conhecem bem isso. Uhum. Mas existem sim modalidades de crédito para o MEI, Pronamp, Caixa Tem, BNDES, depende do momento, mas o governo sempre lança oportunidades, os bancos lançam oportunidades sim, de microcrédito, para que esses microempreendedores possam, né, crescer, agregar valor aos seus negócios, criar um fluxo de caixa. Com certeza ele vai ter muito mais vantagem sendo empresa do que pessoa sim, física, sim. Né? Sim, porque se a gente for avaliar o limite do faturamento do MEI é 81 mil, enquanto de uma microempresa é 4 milhões e 800, né? Sim. Ela não tem um limite de crescimento aí, até chegar a 4 milhões e 800 para estar no Simples Nacional. E existe alguma vantagem do MEI que a maioria dos empreendedores ainda não aproveita? Pela tua experiência aí, atendendo várias empresárias, empreendedoras. Vantagem em ser MEI? Sim. Eu diria que aquilo que eu falei no começo, regularizar a sua situação empresarial, deixar de ser autônomo, sem comprovação, sem uma fundamentação da sua renda, do seu negócio, né? E formalizar a sua atividade empresarial. Hoje você é um autônomo, é como se você fosse uma pessoa sem atividade, sem profissão. Quando você tem uma empresa, você tem um CNPJ, pode emitir uma nota fiscal, o seu cliente te olha com outros olhos, sem dúvida que ele te olha com outros olhos. Sim. Ele vê com muito mais seriedade aquilo que você faz. E eu acho que muita gente acaba não aproveitando, talvez por falta de conhecimento mesmo, dos benefícios do MEI, que a gente também já falou sobre o INSS contribuir para a aposentadoria, tem direito à licença maternidade, o seguro-doença. Então, muita gente, às vezes, nem sabe disso, né? Não sabe dessas oportunidades que pode aproveitar. Mas existe aí uma outra situação que eu preciso comentar aqui, Camila. É daquela pessoa que abre o MEI e acha que, por não estar desenvolvendo aquela atividade, não mexeu mais, não precisa pagar. E isso não é verdade. Aquela pessoa que abriu um MEI tem que ficar atento ao fato de que ele está
todo mês contribuindo com aquele imposto ali. Ou seja, gerando um débito. Sim. Se daqui a 5 anos ele voltar a fazer, quiser retomar a atividade com esse MEI, ele vai ter que acertar esses valores aí que ficaram em débito. Isso se ele não tiver sido desenquadrado, tá? Às vezes eu vou contar uma situação aqui de uma pessoa que ele era MEI, ou seja, deveria pagar R$ 75, deixou a empresa inativa, sem comunicar, sem dar baixa no CNPJ, não recolheu, não fez a declaração anual, foi desenquadrado, não tomou nota também disso. Quando ele foi ver, o débito dele já estava R$ 6.000. E Milene, para a gente finalizar, o que as empresárias elas podem fazer para transformar o MEI em uma estratégia de crescimento? Qual dica que você dá para que ela possa passar dessa fase do MEI e realmente fazer crescer o seu negócio? Mentalidade. A gente trabalha com várias empresárias, né? Você também, eu trabalho com diversas. E o que difere uma da outra é a mentalidade de crescimento. É achar que pode dar conta, é achar que tem condições de crescer, procurar ideias dentro do seu ramo de atividade. Esses exemplos que eu dei aqui atrás são muito reais mesmo. Sim. Então, tanto serve para aquela pessoa que trabalha na área da beleza, como para o mecânico, como para o marceneiro, como para a pessoa que é sacoleira, que vende cosmético. Todo mundo tem oportunidade de crescer. Só que precisa ter a mentalidade de grande empresário, achar oportunidades, porque elas existem. Sim. E principalmente quando você tem uma ideia, coloque em prática. Pois se você não põe a sua ideia em prática, alguém vem e faz no seu lugar. É verdade. Né? Às vezes você até comenta que gostaria de fazer uma coisa e você não tem aquela coragem, aquele ato de coragem de dar aquele passo. Sim. E alguém vem, né, e toma a sua ideia, porque nesse mundo nada se cria, né? Tudo a gente copia e aprimora, e você perde uma grande oportunidade. É verdade. Então eu acho que a grande sacada é essa, é já começar o empreendimento, vislumbrando aquele futuro poderoso, grande, e assim que tem que ser. Muito bom. Milene, quero agradecer mais uma vez sua presença aqui com a gente. Muito obrigada por todas essas informações que você trouxe tão importantes sobre o MEI. Eu que agradeço, Camila. Eu espero sinceramente que eu tenha conseguido contribuir de alguma forma. Com certeza. E você que nos assiste, se você conhece alguém que é MEI, tem dúvidas sobre o microempreendedor individual, já compartilhe esse podcast com ele, viu? E a gente te espera no próximo episódio da série Descomplicando a Contabilidade. Até lá!